Olá, seja bem-vinda a mais uma live bônus pós-evento Os Segredos da Maquiagem. As vagas estão abertas para o meu curso de maquiagem, o método Maquiagem Poderosa, com acompanhamento, com tudo que tu tem direito, mulher. E na live bônus de hoje, a gente vai falar sobre o esfumado. Como fazer aquele esfumado perfeito. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! A gente vai aprender então como fazer o esfumado perfeito. Eu vou contar para vocês todos os passos, né, o caminho ali, que vai fazer com que tu tenha aí um esfumado perfeito para tua maquiagem poderosa do dia a dia, tá? Então assim, a gente precisa prestar atenção em alguns pontos quando a gente vai fazer o esfumado, certo? Por quê? O esfumado, ele não é só passar a sombra no olho. Ele não é pegar qualquer pincel para fazer o esfumado. Porque se fosse fácil assim, a gente teria um esfumado muito bonito e de uma forma muito rápida. O aprendizado seria assim, né? Então, quando a gente fala de esfumado, a gente tem que realmente prestar atenção em alguns detalhes que vão facilitar, vão agilizar, vão deixar o teu esfumado muito mais bonito, aquele esfumado perfeito, aquele esfumado que combina com o teu tipo de olho, aquele esfumado que combina com o tipo de pele que tu tem, que realça os olhos, né? Então a gente tem que prestar atenção nesses pontos. E o que eu vim falar para vocês hoje sobre o esfumado são alguns segredos mesmo que eu quero passar para vocês, para que vocês consigam aí fazer um esfumado perfeito em casa. Porque não é difícil, tá? Não é difícil fazer o esfumado em casa. O que a gente precisa saber são alguns truquezinhos, né? São algumas coisas que a gente muitas vezes não sabe e que, quando a gente fica sabendo, facilita demais. A gente consegue dar um salto no esfumado que a gente faz, né? Ainda mais se tratando de deixar esse esfumado perfeito. Por quê? O esfumado, ele vem para agregar maquiagem. O esfumado, ele vem para compor a maquiagem que tu gosta de fazer. Então, por exemplo, existem diversos tipos de esfumado, tá? A gente pode fazer esfumado com uma cor, com duas cores, com três cores. A gente pode fazer o esfumados nos mesmos tons, então, por exemplo, esfumado em tom de marrom, a gente pode misturar marrom com preto, a gente pode fazer um esfumado colorido, com tom de rosa, a gente pode fazer esfumados com contraste, que a gente chama. Ai, esse cabelo tá me incomodando hoje, gente. Que coisa. A gente pode fazer, por exemplo, esfumado com contraste, tá? Usando cores que se complementam na maquiagem, então tem um detalhe ali no esfumado que vai chamar a atenção, mas vai combinar com a sombra que tu tá usando. A gente pode fazer vários tipos de esfumado, tanto com quantas cores de sombra, tanto com a forma como tu vai misturar elas, né? Então, por exemplo, hoje eu resolvi fazer um esfumado com um tom só de marrom e um brilho. Então a gente também consegue aí, por exemplo, colocar um brilho no esfumado, né? Pro dia a dia, a gente consegue usar sim o brilho na maquiagem, tá? Só a gente tem que usar esse brilho em lugares específicos e estratégicos para trazer um glamour para maquiagem, para trazer algo assim mais glow para maquiagem, né? Porque o iluminado tem essa função na make, né? Deixar ela mais delicada, mais glow. Realmente trazer esse toque de brilho que é delicado, né? Então, o esfumado a gente consegue promover vários esfumados, né? Com relação às cores e em relação a como tu vai combinar essas cores, né? Então, a gente diz que a gente consegue fazer aí um esfumado monocromático, né? Que a gente usa os mesmos tons de sombra. A gente também consegue usar as sombras em contraste, né? Então usa um marrom ou um rosa
nos olhos e consegue fazer um destaque com verde ou um brinco verde, então a gente joga esse tipo de cor pra que a maquiagem tenha pra que a maquiagem ela fique equilibrada, elegante, bonita, né? Então, assim, primeiro ponto que é muito importante que tu analise aí quando tu vai fazer o esfumado. Se a gente usa sombra para fazer o esfumado, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai comprar? A paleta de sombra, né? E aí, com relação à paleta de sombra, o que a gente precisa analisar? A gente precisa pegar uma sombra que tenha cores com boa pigmentação. E cores com boa pigmentação significam o quê? Que tu vai investir aí numa paleta de sombra, que tu não vai precisar ficar esfregando essa sombra para tentar colocar alguma cor nos olhos. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, né? Muitas vezes tu compra uma paleta de sombra e quando tu vai realmente usar ela, a paleta de sombra simplesmente não pigmenta nada no olho, né? Então, assim, comprar uma paletinha de sombra que vai te ajudar no teu esfumado, que tu não vai precisar sofrer para tirar essa sombra, né, da paleta, que tu não vai precisar ficar esfregando essa sombra demais nos olhos. Tudo isso facilita. Porque quando a gente usa uma sombra que ela não sai direito e que ela não pigmenta assim, a gente também pode, de tanto fazer o atrito para colocar aquela sombra no olho, a gente pode irritar os olhos, deixar ele sensível, tá? Isso não é uma coisa legal de se fazer pro esfumado. Até porque a gente quer fazer o esfumado rápido, certo? A gente não quer ficar demorando quando a gente faz a maquiagem. Então, o ideal aí é a gente ter paletas de sombras que nos ajudem. Então, quando eu falo que é ideal que tu escolha uma paleta de sombra que tenha boa pigmentação, é justamente por isso, tá? É pra que tu consiga pegar o teu pincel, colocar na sombra e conseguir transferir essa sombra da paleta para os olhos. E quando a gente tem uma paleta que não faz isso, tem uma paleta que tu precisa ficar esfregando o pincel ali na cor da sombra para tentar colocar nos olhos, isso dificulta, a gente fica com raiva, porque a sombra não vai passar pro teu olho, e tudo isso interfere muito no resultado do esfumado, tá? Porque aí tu não vai ter uma cor legal. Se tu quiser intensificar essa cor, tu não vai conseguir, porque tu mal tá conseguindo tirar a sombra da paleta de sombra para colocar no teu olho. Então, como que tu vai deixar essa cor mais forte, se tu quiser, por exemplo? Por isso que é importante a qualidade da paleta de sombra que tu tem. Por isso que é importante tu escolher a paleta certa, com cores que vão pigmentar no teu olho, com cores que tu não vai precisar ficar sofrendo para fazer o esfumado, tá? Então, escolha paletas de sombra que vão te ajudar a fazer esse esfumado incrível, maravilhoso que tu tanto deseja fazer. No método Maquiagem Poderosa tem um módulo só onde eu indico produtos, tá? E lá também tem indicação de paletas de sombra incríveis para vocês testarem e vocês conseguirem fazer o esfumado de vocês aí na casa de vocês também, assim como eu faço na minha casa, tá? Então, escolha paletas de sombra de boa qualidade, que tenha uma boa pigmentação, que tu consiga transferir essa sombra da paleta de sombra para os teus olhos de maneira tranquila, tá? Para que tu não precise ficar esfregando o pincel na sombra sem conseguir pigmentar esse item nos olhos, tá? Eu não sei, eu tô falando isso porque eu já passei por isso, né? Eu já passei por essa situação de comprar uma paleta de sombra e eu simplesmente não consegui usar ela de jeito nenhum. Porque eu não conseguia tirar a cor da paleta de sombra pra colocar nos meus olhos, tá? E isso nos deixa frustrada, certo? Nos deixa triste, porque tu quer fazer um esfumado bonito, mas a paleta de sombra não ajuda, né? Então, escolher a paleta de sombra certa faz toda a diferença no esfumado perfeito, certo? Outro ponto que a gente precisa prestar atenção
para que a gente consiga aí fazer o esfumado perfeito. Escolher as cores certas. Então, assim, muitas vezes a gente quer fazer um esfumado com um tom de rosa. Só que aquele tom de rosa não combina pro tipo de pele que tu tem, a cor da tua pele mesmo, né? E já vou dar um exemplo aqui, por exemplo, os tons de rosa. Tons de rosa em peles bem branquinhas tendem a ficar avermelhados. E esse mesmo rosa numa pele mais morena tende a ficar com rosa mais fechado. Então a gente também precisa entender que não é qualquer cor de sombra que fica bem na gente. A gente também tem que cuidar aí com a tonalidade dessa sombra. E quando eu falo em tonalidade, eu digo assim, tonalidade é sempre claro, médio e escuro. Então tu tem que cuidar aí, por exemplo, se a tua paleta de sombra tem um marrom, esse marrom ele é mais claro, mais médio ou mais escuro em questão de tonalidade, sabe? Tudo isso interfere também para o resultado final do esfumado perfeito. E aí não adianta tu dizer assim, ai, mas tem uma colega minha que comprou tal paleta de sombra, tem um marrom incrível lá. Gente, nela ficou perfeito. Em mim não deu certo. Provavelmente seja por causa da cor da pele, né? A primeira análise que a gente faz aí, que provavelmente seja não esteja bem certo com o teu tom de pele. Ou também pode ser que tu não goste desse tipo de cor nos teus olhos. Tu olha no outro e tu acha bonito, automaticamente tu vai pensar que vai ficar bonito em ti também. Mas às vezes não fica, sabe? Então a gente tem que cuidar isso também. Cuidar com a tonalidade dos marrons ou de qualquer sombra. Eu vou dar o exemplo do marrom aqui porque realmente o esfumado marrom é o mais clássico que tem, né? Então, por exemplo, existem várias diferenças quando a gente fala de marrom. E aí tu tem que saber, o ideal é que tu saiba qual tonalidade de marrom fica melhor pro teu tipo de pele, tá? Então, por exemplo, assim, aqui nessa paleta, ó, tem um tom de marrom e aqui nessa outra tem outro tom de marrom. Eu espero que dê pra ver a diferença dos tons de marrom, tá? Esse marrom aqui, ele é mais forte do que esse tom de marrom aqui. Esse tom de marrom aqui é mais claro do que esse tom de marrom aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um swatchzinho pra vocês aqui. E tudo isso interfere no resultado da maquiagem, tá? A gente precisa escolher aquela cor de marrom que fica melhor pra cor de pele que a gente tem. E aí, muitas vezes acontece o quê? Tu vai lá, compra a mesma cor de sombra da tua colega, que fez um esfumado maravilhoso, né? Gente, eu espero que vocês consigam perceber a diferença de tonalidade. Deixa eu fazer maiorzinho aqui para mostrar para vocês. Esse marrom aqui é mais claro do que esse marrom aqui, tá? E isso interfere muito, sim, quando a gente vai fazer o esfumado perfeito. Por isso que a gente também precisa entender qual é a cor de sombra que fica melhor na gente, para que a gente consiga fazer o esfumado perfeito. Oi, Pai, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, escolher as cores certas para fazer o esfumado perfeito precisa estar aí no teu jogo da maquiagem, tá? Quando a gente vai fazer a maquiagem, a gente precisa pensar aí que a maquiagem nada mais é do que um jogo de cores. E as cores de sombra precisam estar na tua rotina. Tu precisa saber quais são as cores de sombra aí que mais combinam com o teu tom de pele, com o teu gosto para maquiagem também, tá?
Mas a gente precisa entender que quando a gente coloca a sombra nos olhos e a gente termina de fazer a maquiagem, aquela cor de sombra precisa estar combinando com o nosso tom de pele, tá bom? O terceiro ponto que a gente precisa analisar quando a gente vai fazer o esfumado perfeito é na escolha dos pincéis. E a primeira coisa que eu quero começar a falar pra vocês é que tu não precisa de um arsenal de pincéis para fazer o esfumado perfeito, tá? Tu precisa ter o pincel adequado. E como que tu vai escolher o pincel adequado aí para fazer o esfumado perfeito? Primeira coisa que tu vai analisar, se teu olho é pequeno, se teu olho é médio ou se teu olho é grande. Como assim, Fran? Meu olho é pequeno, médio ou grande? Não. Essa diferença aqui, ó, entre a sobrancelha e a tua pálpebra, o teu cílio, tem bastante espaço? Tem médio espaço ou tem pouco espaço, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm realmente bastante espaço nos olhos. Eu sou uma pessoa que tenho médio espaço e tem pessoas que têm pouco espaço, né? Então, acaba que esse espaço aqui entre a sobrancelha e o cílio vai interferir também pro tipo de pincel que vai ser mais adequado aí pro tamanho do teu olho. Então analisa, né? Teu olho tem bastante espaço, médio espaço ou pouco espaço, e aí tu vai escolher o pincel mais adequado pro tamanho dos teus olhos. E aí, como que tu vai escolher esse pincel mais adequado, né? Simplesmente tu vai pegar um pincel e tu vai ver se esse pincel se encaixa certinho, né? Porque existem pincéis também de tamanhos pequenos, com poucas cerdas, né? Então ele vai ser um pincel fofinho, ele vai ser um pincel para esfumar, mas ele vai ter poucas cerdas. Tem outro que vai ter mais cerdas, então o tamanho das cerdas ali, ele vai aumentando também, né? Então a gente precisa entender quanto de espaço a gente tem nos olhos para saber qual é o pincel mais adequado pra gente comprar. Pra quê? Pra que a gente consiga fazer esse esfumado mais rápido e que o esfumado ele fique bonito, né? Porque tu já pensou uma pessoa que tem o olho pequeno, né? Esse espaço pequeno e compra um pincel que seria indicado para uma pessoa que tem bastante espaço na sobrancelha? Esse esfumado provavelmente não vai ficar bonito porque como o pincel é maior do que o espaço que essa pessoa tem nos olhos, esse esfumado não vai ficar bonito. Porque tu vai espalhar muita sombra, tem muita cerda no pincel para pouco espaço nos olhos. E aí isso dificulta também. Aí, por exemplo, tu pega uma pessoa que tem bastante espaço nas pálpebras e pega um pincel pequeno. Tu não vai conseguir esfumar essa sombra porque o pincel é pequeno, não vai conseguir jogar a sombra para cima e fazer aquele degradê bonito, que é o que deixa o esfumado realmente perfeito, com aquele degradê bonito. Então a gente também tem que prestar atenção nos pincéis. Não precisa tu ter vários pincéis, só precisa ter o pincel certo. Isso é bem tranquilo. Tu usa o mesmo pincel para esfumar qualquer cor de sombra. Depois tu só vai limpar ele, né, pra tirar a cor de sombra que ficou da maquiagem anterior que tu fez, tá tudo certo, sem estresse nenhum. Eu, particularmente, uso um pincel só pra fazer qualquer esfumado que eu faça na minha maquiagem do dia a dia, tá? Então, a gente precisa entender qual é o tamanho do espaço que a gente tem nos olhos pra saber qual é o melhor pincel, tá? Então, existem pincéis com poucas cerdas, mas que são pincéis específicos para esfumar. Tem pincéis com mais cerdas e pincéis com bastante cerdas. Se tu escolher aí o pincel inadequado, teu esfumado também não vai ficar um esfumado perfeito. Combinado? Outro ponto que é bem importante que a gente saiba. Quando a gente vai fazer o esfumado perfeito, é até onde a gente vai esfumar essa sombra. Até onde a gente vai aplicar essa sombra. Muitas vezes a gente pega a nossa paleta de sombra, pega o pincel direto de esfumar, já começa esfumando ali. E quando tu vê, tu não consegue fazer aquele degradê, porque tu aplicou muito produto, de repente tu passou um pouquinho do ponto da onde tu tem que aplicar pra te conseguir esfumar
e conseguir esse degradê perfeito, o esfumado perfeito. Então a gente precisa também, né, ligando ao passo anterior, quando tu sabe qual o tamanho de olho que tu tem, qual é o tipo de pincel mais adequado para te fazer o teu esfumado, e tu sabe até onde tu tem que aplicar essa sombra nos teus olhos, para as características dos teus olhos, aí tu vai conseguir fazer o esfumado perfeito, tá? Não é porque tu tem, por exemplo, um espaço grande entre a tua sobrancelha e o teu cílio que tu vai poder aplicar a sombra em qualquer lugar do olho, né? Não, a gente sempre tem ali um limite para aplicar a sombra nos olhos para que a gente consiga fazer esse esfumado. E com o pincel certo, não tem erro. O esfumado vai ficar perfeito, só que a gente erra muitas vezes nessas coisas. A gente quer comprar qualquer pincel, a gente quer aplicar a sombra de qualquer jeito nos olhos. Isso não funciona, não para quem quer ter um resultado bonito na maquiagem, né? A gente não esfuma de qualquer forma, a gente não esfuma com qualquer pincel, né? A gente não aplica a sombra de qualquer jeito nos olhos, tá? Então, cuidado. O ideal é que tu saiba aí quais são as características dos teus olhos, para te saber até onde tu vai aplicar essa sombra, para que tu consiga esse esfumado perfeito. Não adianta aplicar sombra de qualquer forma nos olhos, que aí tu não vai ter um esfumado perfeito. E pergunto como que eu sei disso? Porque eu fazia muito isso. Aí eu tenho bastante espaço na pálpebra, aplicava sombra por todo o olho e depois não tinha como esfumar, né? Então a gente precisa saber que a gente tem um limite para aplicar a sombra, para aí sim poder fazer o esfumado. Porque aí ele vai ficar com aquele degradê bonito, ele começa mais forte e termina mais clarinho, que fica incrível, a pessoa não consegue nem ver onde começa e onde termina o esfumado, e assim, vai ficar impecável, ficar perfeito mesmo, tá? Então, cuidado aí quando tu for aplicar a sombra nos olhos, cuidado para não passar do limite, tá? E já comentei um pouquinho disso daqui recentemente. Tu precisa conhecer as características dos teus olhos, tá? Porque interfere bastante quando a gente usa sombras opacas e quando a gente usa sombras cintilantes, por exemplo, tá? Vamos pensar assim. Sabe o olho da Juliana Paz? Ele é um olho mais saltadinho, certo? A gente chama de olhos proeminentes. Então, assim, já pensou se no olho da Juliana Paz a gente coloca uma sombra cintilante, bem clarinha, cintilante? O olho dela já é proeminente, certo? Tudo que é cintilante, mais clarinho, tudo que for mais clarinho, se tiver brilho ainda intensifica mais. A gente traz pra frente. Os olhos dela já são pra frente. Então, entende que se tu aplicar a sombra na cor errada, não valoriza os olhos? A mesma coisa com quem tem olhos profundos, sabe? Gente que tem o olho bem profundo, já? Com esse ossinho aqui mais saltado, só com o osso mais saltado, que dá a impressão que o olho é mais pra trás. Já pensou se tu usa uma sombra opaca, escura, num olho desse que já é profundo? Tudo que a sombra, quando ela é opaca e ela é mais escura, dá profundidade. E aí, como que tu faz num olho que já tem profundidade? Entende que se a gente usar a cor errada, no tom errado, se ela for opaca ou se ela for cintilante, se a gente usar essas cores de sombra de forma errada nos olhos, a gente pode desvalorizar as características dos olhos da pessoa, né? Então, se tu usar uma sombra que não valoriza os teus olhos, não vai ficar com esse esfumado perfeito. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre as características dos olhos, se é um olho grande, se é um olho pequeno, se é um olho profundo, se é um olho próximo ou se é um olho afastado, se é um olho proeminente, se tem pálpebra caída, se tem olho caído, como é o meu caso aqui, né? Essa parte onde tá o delineado, vocês não vão conseguir enxergar, porque a técnica que eu uso, né? O jeito que eu faço o delineado,
equilibra essa minha característica que eu não gosto, que é de ter o final do meu olho caído. A gente pode ter também a pálpebra exposta, né? Aquela pálpebra que é um pouquinho mais pra frente. A gente precisa entender essas características nos nossos olhos para que a gente consiga fazer o esfumado perfeito, tá? Então, muitas vezes, sem conhecimento aí das características dos olhos, às vezes tu vai querer fazer um esfumado que combina com o olho da colega e não combina com o teu, vai ser justamente por isso. Porque as tuas características são diferentes das características dos olhos da tua colega. E isso influencia também para fazer o esfumado perfeito, tá? Então, conheça qual é o tipo de características que os teus olhos apresentam e qual que é a maquiagem mais adequada para as características dos teus olhos, tá? Isso influencia bastante. Se é ideal que tu use aí sombras mais opacas ou sombras mais cintilantes, se tu vai usar a sombra opaca no canto e sombra cintilante no meio, ou sombra opaca no canto e sombra cintilante no cantinho interno, se tu vai fazer um esfumado mais marcado, mais arredondado ou mais alongado. Tudo isso interfere pro resultado, tá? Final do teu esfumado perfeito. E aí, pra quem tá comigo aqui até o final, eu vou dar uma dica extra, tá? Porque até então eu tinha anotado aqui, ó, pra vocês, tudo isso que eu conversei com vocês até agora. Mas, antes da gente fazer o esfumado perfeito, é ideal que tu passe um pouquinho de corretivo, um pouquinho de sombra nos olhos e sela essa pálpebra com o pó, tá? Porque a sombra vai deslizar mais fácil nos teus olhos e vai ser mais fácil também construir esse esfumado, tá? Não aplique a sombra direto no olho sem ter feito uma basezinha antes pra poder aplicar essa sombra. E aí, se tu tiver uma sombra de boa qualidade que pigmenta bem, tu vai ver o quanto vai ficar bonito esse esfumado, tá? Porque tem gente que diz que evita fazer essa base antes porque a sombra não pigmenta. Deve ser porque essa pessoa não escolheu bem a paleta, né, de sombra. Que foi o primeiro ponto que eu falei pra vocês, escolher a paleta de sombra certa. Se tu tiver com a paleta certa de sombra aí pra tua maquiagem, pra fazer o teu esfumado perfeito, pode fazer essa base embaixo, que é a forma que eu faço. Dá certo, ajuda a esfumar porque fica mais fácil, desliza melhor a sombra. E também aí já ajuda na durabilidade da maquiagem, tá? Mas prestem atenção a esses pontos na maquiagem, tá? Na paleta de sombra. Prestem atenção nesses pontos com relação à paleta de sombra para fazer o teu esfumado perfeito. Escolha a paleta de cor certa. Escolha as cores certas de maquiagem, tá? Dessa paleta de sombra. Escolha os pincéis adequados. Saiba até onde tu precisa aplicar essa sombra para que ela fique com o degradê e o esfumado perfeito, tá? E conheça aí as características dos teus olhos para que tu consiga fazer uma maquiagem equilibrada para as características dos teus olhos, tá? Porque a maquiagem não é um copia e cola, beleza? E, gurias, reforçando mais uma vez, as vagas pro método Maquiagem Poderosa estão abertas. Tu vai ter o meu acompanhamento, tu vai ter todo o suporte para aprender a te maquiar, desde cuidar da pele até fazer a finalização da maquiagem, com cílio postiço, com finalização mesmo de pele para ter uma boa durabilidade. Tu vai ter o meu acompanhamento por 1 ano. Tu vai ter o grupo no WhatsApp livre para te perguntar quantas vezes tu quiser. Tem dúvida, pergunta. Foi comprar um creme pro rosto, pergunta. Foi comprar um lápis de olho, pergunta. Uma máscara de cílios, pergunta. Que a minha intenção é ajudar realmente para que vocês consigam o resultado de aprender a se maquiar em casa e fazer maquiagens poderosas pro dia a dia. E tem garantia, né? Vocês sabem, 30 dias vocês podem usufruir de todos os benefícios do curso, né? Se vocês não gostarem por qualquer maneira, se vocês não tiverem aprendido nada, pede o dinheiro de volta, a gente faz o reembolso, não tem problema nenhum, tá tudo certo. E agora tem boleto e Pix parcelado, tá? As condições estão imperdíveis, eu quero te ver do lado de cá, eu quero te ver fazendo maquiagens poderosas pro dia a dia, assim como eu faço, e melhorando também a tua autoestima, que isso faz com que o nosso dia fique muito melhor. Certo, gurias? Um beijo
Aguardo vocês amanhã às 12 horas aqui no Instagram, tá bom? Um beijo, eu fui!